Olá, Manaus, Amazonas, Brasil. Sejam bem-vindos a mais um Aula em Casa, aula de matemática para o 5º ano. Eu sou o professor Abel Santos e passarei aqui alguns momentos com você para a gente com uma super aula. E aí, minha diretora, o que nós temos para hoje? Olha, é a aula de número 21, o eixo grandezas e medidas. O nosso conteúdo, medidas de temperatura. E qual é a habilidade, professor? Que você possa utilizar medidas usuais de temperatura em situações, problemas. Estão preparados? Separou o material, seu caderno, o lápis, borracha, caneta, calculadora? Então vem comigo que está na hora de estudar. Então nós vamos aí, estão preparados para essa super aula. Olha só, gente, nós vamos trabalhar aí as medidas de temperatura aqui no estúdio, que a gente está com frio gostoso. Eu não sei como é que está a temperatura aí na sua casa. E o que a gente usa para medir a temperatura? A gente sabe que nós utilizamos no Brasil, as mais utilizadas no mundo, né? As medidas mais utilizadas são a escala Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Mas aqui no Brasil nós utilizamos graus Celsius. Aparecendo para você aí na telinha, olha só como nós utilizamos. A grafia, deixa eu mostrar aqui para você, que nós utilizamos é esta aqui, ó. O símbolo de graus, deixa eu marcar aqui o símbolo de graus. Esse aqui, ó, símbolo de graus. E o Czinho de Celsius, beleza? No mundo, a gente utiliza, a mais utilizada, não esqueça, graus Celsius. Você vai trabalhar lá mais à frente na física, você vai trabalhar isso aqui, escala Kelvin, beleza? E nos Estados Unidos e em outros poucos países do mundo, você vai utilizar a escala Fahrenheit. Nós já falamos aqui, beleza? Só para você ter o visual. A escala Celsius, ela tem como ponto de referência a temperatura de congelamento da água sob pressão normal. Qual, professor? Aqui, ó. Quando atinge o termômetro, atingiu aqui zero grau. Vem aqui, ó, como está na tela, congelou. Então, a escala é o zero. E o ponto de ebulição, quando a água começa a fazer aquela fervura, você vai ali, está fervendo uma água para fazer um chá, um café, e ela começou a ferver, olha só, atingiu 100 graus Celsius, beleza? Então, vamos lá. Os termômetros são instrumentos que medem a temperatura. As escalas deles são divididas em graus e décimos de grau. Aí, onde você está visualizando, deixa eu te dar logo uma dica. Deixa eu te dar uma dica aqui bacaninha para você. Você está vendo esses aqui? Essa marca aqui, eles estão marcando esses dois primeiros termômetros, são termômetros de mercúrio, estão marcando temperaturas muito baixas. Essas temperaturas são negativas. Por quê, professor? Porque bem aqui eu tenho a marca do zero. Deixa eu deixar bem fininho aqui. Bem aqui para você. Você está vendo? Marcando aqui, está vendo o zero? Beleza. Veja que está marcando aí 40 graus. Nesse primeiro aqui está marcando 40 graus negativos. Gente, está muito frio. Nesse outro está marcando aqui, próximo aqui, ó, 20 graus negativos. Gente, é muito frio. É muito frio. Nestes outros, estão marcando, que estão em vermelho aqui, já são, aqui tem um 20 graus Celsius. Neste aqui, 40 graus Celsius. Um dia normal na cidade de Manaus, né? Lá fora dos estúdios, está batendo mais ou menos isso daí, quase 40 graus. Está dando 35 graus Celsius, mas com a sensação térmica de 40 graus. Bastante quente.
E quais as medidas de temperatura que estes termômetros estão apresentando em graus Celsius? Moleza, bem fácil. A gente está marcando aqui, ó, 36 graus e 6 décimos em graus Celsius, ok? Deixa eu colocar aqui 36 graus. Aí tem aqui, ó, os décimos. Eu faço aqui o símbolo de graus e o C. Existem aí os digitais, modelos digitais. Quais são os digitais, professor? Eu vou marcar para você aqui, colocar. Eu tenho aqui esse primeiro que eu marquei, esse aqui também, que tem sido muito utilizado, né? Vários estabelecimentos têm utilizado porque se tornou aí legislação em muitos locais, igrejas, né? Comércio. Você vai no shopping, tem ali alguém medindo. Esse aqui também é digital, outro modelo. Olha só, outro aqui digital. Tem este modelinho aqui digital. Tem este aqui de mercúrio, meu povo. Este aqui é um termômetro de mercúrio. Beleza? Tem outros modelos também, mas são os mais usuais. Talvez você tenha passado no centro da cidade, numa praça, e você viu ali um bem maior. Gente, a medida de temperatura normal do corpo humano é aproximadamente 37 graus Celsius. Aproximadamente, isso aqui é uma média de 37 graus Celsius. Quando uma pessoa apresenta uma medida de temperatura maior do que a normal, significa que ela está com febre. A temperatura é considerada elevada quando é superior, quando está acima dos 38 graus Celsius. Ok? Então, presta atenção aí. Olha, algo muito importante. Ainda que a temperatura de 37 graus Celsius seja considerada normal, a temperatura corporal ela varia de acordo com a hora do dia, né? Ela é mais baixa pela manhã, mais cedo, né? E mais alta no final da tarde. Às vezes, ela pode atingir até 37 graus Celsius e 7 décimos, quase ali pertinho dos 38 graus. Beleza? Ok? Voltando para a tela. Se no início do dia a temperatura corporal do professor Abel era de 35,2 graus Celsius, eu vou usar a linguagem usual, que é 35 graus Celsius e 2 décimos. Claro que você costuma dizer 35,2, né? Beleza, mas você sabe que são 35 inteiros e 2 décimos. Beleza? Então eu tenho aqui 35,2 graus Celsius. E durante a tarde a temperatura passou a ser de 37 graus Celsius. De quanto foi a variação? Qual foi essa variação aí? Então eu tenho a letra A, 35,2, B, 37 graus Celsius, C, 1,8 graus Celsius ou letra D, 18 graus Celsius. Como eu faço para saber aí a variação? Simples. Olha a dica bem simples para você. Você pega a temperatura maior, eu tenho aí 37, subtraio 35, 2. Vou apagar esse aqui, diretora, ficou feinho esse 2 aqui. Beleza. Quando eu vou subtrair, qual eu tenho o quê? 1,8 de diferença. Bateu? Vamos lá. Isso, letra C. Eu tenho aqui a minha resposta variou. Teve uma variação. Essa variação, veja só, ela aumentou, a temperatura ela aumentou, então ficou mais quente. Tinha 35,2 pela manhã e à tarde passou a ser de 37 graus Celsius. Foi uma variação para cima. Então eu posso dizer que
nós tivemos aí um aumento de temperatura, beleza? Se no início do dia a temperatura corporal do professor Abel era de 35,2 e durante a tarde a temperatura passou a ser de 37 graus Celsius, essa temperatura aumentou ou diminuiu? Ela aumentou, então ela se elevou. Nós tínhamos aqui um padrão e ela subiu, ok? A temperatura subiu, ficou mais quente, beleza? Como está aqui mostrando no nosso termômetro de mercúrio. Olha só a elevação. Se você comparar, nós tivemos aí um crescimento. Olha só, eu pego esse ponto aqui, ele subiu. Ok? Beleza? Parou. Presta atenção agora. Tá na hora do plantão do Jornal Aula em Casa. Se liga aí. Olá, queridos telespectadores do nosso Brasil. E chegou aquele momento maravilhoso do nosso Jornal Aula em Casa, a previsão do tempo, com aquele nosso super repórter Abelio Docs. E aí, Abelio Docs, qual a previsão do tempo para hoje? Olá, Abel Santos, tudo bem? Hoje o dia está lindo e maravilhoso, assim como você, que é um sol em pessoa, né? E como de costume, está muito quente. Pena que a gente precisa trabalhar. Eu queria estar numa praia, tomando uma água de coco, jogando um futebolzinho, né? Mas como não é possível, nós estamos aqui. Ainda mais que hoje não tem previsão de chuva. A mínima para hoje são 24 graus Celsius e a máxima 35 graus Celsius. Voltamos com vocês aí nos estúdios. Obrigado, Abelio Docs. São os seus olhos. Aqui em nosso estúdio está um friozinho gostoso de 19 graus Celsius em nossos termômetros. E assim nós encerramos mais um plantão aqui do nosso Jornal Aula em Casa. Até o próximo. Que jornal maravilhoso, hein? Olha, uma equipe linda e maravilhosa. Nunca tinha visto um âncora tão bonito e um repórter também. Beleza? E a previsão aí está corretíssima mesmo para hoje. Eu acho que o mês todo de agosto, o mês de setembro, não é? Principalmente aí na região do Amazonas, nessa área de Manaus. E segundo o nosso repórter, dá uma olhadinha na tela aí. Ele disse que a mínima do dia seria de 24 graus Celsius. Chance de chuva, 0%. E a máxima de 35 graus Celsius. Então vamos lá, gente. A gente vai aprender aqui a tirar a média da temperatura. Qual a temperatura média para esse dia? O que eu faço? Eu pego a mínima, eu tenho aqui a mínima, beleza? Somo com a máxima, ok? Eu tenho aí, obtenho 59. Como eu tenho duas temperaturas, eu tenho 24 e tenho 35, somei deu 59, eu vou ter que dividir por 2, porque foi me dada duas temperaturas. O resultado, 29 graus e 5 décimos. Então, a média para esse dia é isso aí, tá bom? Eu posso dizer, então, que ela teve uma variação. Qual foi a variação? Olha só, começou aqui. Geralmente, claro, no início do dia está mais frio e ela se elevou de 24, subiu aí para 35. Qual foi a variação? Qual a variação? Como eu faço para ter essa variação? Eu pego 35, subtraio aqui o 24. Qual foi a variação? Eu tenho aqui 5 menos 4, 1. 3 menos 2, 1. A variação, 11. 11 graus Celsius de variação para cima. Ficou mais quente, beleza? Vimos aí que a média do dia foi esta aqui, ok? Bacana. Agora vamos continuar. Vamos fazer uma leitura de um gráfico. Vamos analisar o gráfico das médias de temperaturas climáticas da cidade de Brasília. Um abração aí para o povo de Brasília, no Distrito
federal. Brasília é a nossa capital. Então, nós temos aí esse gráfico. Você olha e tem como você analisar as informações. Eu vejo aqui que a máxima, que está representada por essa linha azul mais clara, é a máxima. E a mínima está na cor azul aí mais escura. Eu tenho aí janeiro, fevereiro, março e abril. Foi constante. Eu tenho uma linha constante aqui nas máximas. Você vê só, eu tenho aqui, ó. É uma constante até abril, beleza? E a mínima? Eu tenho aí 18, 18, 18, foi constante, hein? A mínima em janeiro, fevereiro e março. Depois nós vimos que teve aí uma queda, foi para 17, a mínima em abril. A gente começa a perceber que tem uma variação, começa a ficar menos quente a partir do mês de maio. Maio e junho, até julho, lá em Brasília, é menos quente. Então, você consegue analisar a variação de temperatura. Então, nós temos aqui, no mês de maio, a máxima foi de 27 e a mínima foi de 15. De quanto foi essa variação? Eu pego 27 e subtraio 15, eu vou obter aí 12. Eu tive aí 12 graus Celsius de variação. Olha só, variou bastante, né? Por quê? Porque aqui em janeiro, se eu pego aqui em janeiro e faço aqui, qual foi a variação? Variou aí 10 pontos, porque eu tinha 18 na mínima e 28 na máxima. Se eu pego e subtraio 28 e retiro 18, me sobra 10. Então, eu tenho aí uma variação de 10 graus. Assim também foi em fevereiro. A mesma coisa também foi em março. A variação se alterou em abril. Em abril começou a ficar diferente. Aumentou aí, a variação foi para 11 pontos. 28 menos 17 é igual a 11. Olha só, ela aumentou aqui, como nós já vimos em maio, foi de 12 pontos. 12 pontos. Quando eu pego aqui em junho, 26 menos 12, olha só como aumentou essa variação. Variação aí de 14 pontos. 26 menos 12 igual a 14. O mês de julho, também a mesma coisa, se manteve, né? Manteve aí uma constante em relação ao mês de junho. Então, junho e julho foram parecidos. Começou aí até uma variação para cima na máxima no mês de agosto. Veja que foi para 28 graus Celsius, ok? No mês de setembro foi para 30. Qual foi o mês mais aí, o mês que será, né? Já que aqui, a partir daqui já é a projeção, segundo os dados que foram obtidos. Veja só, 30, setembro, possivelmente o mês mais quente do ano lá em Brasília. Beleza? Olha só, a partir do gráfico a gente consegue ter a média anual, a média das máximas, a média das mínimas, saber qual a variação. Se você quer viajar para a cidade de Brasília, por exemplo, se você quiser fazer uma viagem, você pode pegar e analisar. Ah, eu quero ir quando estiver frio, eu quero ir quando estiver mais quente. Então você pega e já vai analisando nos gráficos, até mesmo para saber que tipo de roupa você vai levar, né, para a cidade que você pretende ir. Não só em Brasília, mas você vai tirar férias em uma cidade, vai para Fortaleza. Ah, eu quero praia, eu quero um lugar mais quente, quero ir para Fortaleza. Então você vai analisar e saber qual é o período do ano que você vai ter um clima mais quente. Beleza? Então, nós vamos agora para o nosso Exercitando. Questão número 1. Ana Júlia viajou de Manaus para o Rio de Janeiro. Quando ela partiu, a temperatura em Manaus era de 35 graus Celsius. Quando ela desembarcou, a temperatura no Rio de Janeiro era de 32 graus Celsius. Dá uma olhadinha aí, está bem simples essa questão. Agora presta atenção no enunciado. Em qual dessas cidades a temperatura está mais baixa? E
qual a diferença de temperatura entre elas, respectivamente? Aí você tem as opções. Manaus e a diferença de 35 graus Celsius. B, Rio de Janeiro e a diferença é de 32 graus Celsius. Letra C, Manaus e a diferença é de 3 graus Celsius. Letra D, Rio de Janeiro e a diferença é de 3 graus Celsius. Questão número 2. No dia 28 de julho de 2020, a cidade de Porto Alegre registrou as seguintes temperaturas. Você tem aí na tabelinha aí o horário, né? São 3 horários. Foi verificado às 4 horas da manhã, 12 horas e às 18 horas. A temperatura, respectivamente, nesses horários foram de 11 graus Celsius, 9 graus Celsius e 7 graus Celsius. De acordo com os dados da tabela, qual o horário que se registrou a temperatura mais alta e qual foi a média de temperatura durante esse dia? Letra A, às 4 horas, e a média de temperatura foi de 11 graus Celsius. B, às 12 horas, e a média de temperatura foi de 9 graus Celsius. Letra C, às 18 horas, e a média de temperatura foi de 7 graus Celsius. Letra D, às 4 horas, e a média de temperatura foi de 9 graus Celsius. Terceira questão. Em um dia, a medida da temperatura mínima em uma cidade foi 10 graus Celsius e a máxima foi 24 graus Celsius e 5 décimos. A diferença entre essas medidas é de letra A, 1,45 graus Celsius, B, 14,5 graus Celsius, C, 10 graus Celsius, ou letra D, 24 graus Celsius. Beleza? Vai ficar aí na telinha, daqui a pouco a gente volta para resolver com você.
E aí, meus queridos, resolveram? Tudo aí nota 10, olha, um abraço, um beijão aí a todos os professores que estão auxiliando, papai, mamãe, vovô, vovó, titia, todo mundo que está ajudando. Muito obrigado mesmo pela parceria. Obrigado também você, aluno nota 10, aluna nota 1000, que está aí, ó, sempre acompanhando as nossas aulas, que não perde uma aula. Então vamos para a tela que você vai verificar agora se você acertou todas, que eu tenho certeza que sim. Vamos lá. Então nós tivemos aí na primeira questão que a Ana Júlia viajou de Manaus para o Rio de Janeiro. Quando ela partiu, a temperatura em Manaus era de 35 graus Celsius. Quando ela desembarcou, a temperatura no Rio de Janeiro era de 32 graus Celsius, como nós estamos vendo aí, beleza? Em qual dessas cidades a temperatura está mais baixa? E qual a diferença de temperatura entre elas, respectivamente? Olha, olhando você já vê aí que 32 é menor, é mais baixo do que 35. Então a temperatura aqui, deixa eu escolher uma corzinha aqui pra gente. Aqui é menor. Ok? No Rio de Janeiro estava menos quente. Eu não vou dizer que está frio, eu vou dizer que está menos quente, né? Mas em relação, ela está mais baixa. Ela é mais baixa, 32 é mais baixo do que 35. Você pega ali o termômetro e já compara, e sabe disso. Você é muito esperto. Qual a diferença de temperatura? Olha, eu pego aí 35, vamos lá. Para saber a diferença, a gente pega a temperatura maior, eu coloco aqui, 35. Subtraio. Opa, vou subtrair aqui. Agora eu acertei aqui, encontrei algo legal aqui, bacana. Então eu tenho a diferença aqui de 3, 0. Então nós temos 3. A diferença entre elas é de 3, olha o símbolo de graus, e é o símbolo de Celsius. Vamos ver quais são as opções. Então eu tenho aí a menor 32, então é o Rio de Janeiro e 3 graus Celsius. Vamos ver as opções. Manaus não é Manaus. Manaus é mais alto, então não é esta questão aqui. Então, risca, elimina, tchau. Rio de Janeiro, sim, o Rio de Janeiro está mais baixo. E a diferença é de 32 graus Celsius. Não, nós já vimos que não é. Vai eliminando aí. Manaus não é. Então, já elimino esta. Rio de Janeiro, a diferença é de 3 graus Celsius. Letra D. Temos uma vencedora aqui, temos um campeão. Vamos lá, 3, 2, 1 na tela. Beleza! Acertaram aí? Quem acertou faz barulho, faz barulho, faz barulho. Show de bola! No dia 28 de julho de 2020, a cidade de Porto Alegre registrou as seguintes temperaturas. Olha, quer dizer para você que isso aqui é real, tá? Isso aqui realmente aconteceu, a fonte da Climatempo. Nós analisamos lá, isso aqui foi verdadeiro. Então nós temos aí, às 4 horas da manhã, nós temos aqui, beleza? Temos os nossos dados. Nós vamos analisar e responder aqui de acordo com o que está na tabela. Fica ligado que na nossa próxima aula a gente vai trabalhar sobre gráficos e tabelas. De acordo com os dados da tabela, qual o horário que se registrou a temperatura mais alta? Mais alta, olha só em Porto Alegre mesmo, né? Que na madrugada estava mais quente do que durante o dia. Que friozinho, hein? Eita, então nós temos aqui 4 horas da manhã, nós tivemos a temperatura mais alta deste dia. Beleza? Ok? Já sabemos a resposta de uma. E agora outra situação. Qual foi a média de temperatura durante esse dia? Professor, como é que eu faço? A gente mostrou há pouco e a gente vai mostrar aqui para você. Eu vou pegar, eu pego 11, tá pensando aí, hein? Acompanhe a linha de raciocínio. Eu tenho 11 mais 9 mais 7.
Beleza? O que eu faço agora, professor? Você soma esses indivíduos. Você vai somar aí, nós vamos chegar a 27. Meu Deus, olha só. 27. Agora eu vou pegar esses 27 e vou dividir 27 dividido 27. Eram 3 as temperaturas, eu pego 27 e divido para 3. Aí eu pego aqui, qual é o número que, se eu multiplicar por 3, é igual ou menor que 27? 9. 9 vezes 3, eu tenho 27. Vou trazer aqui. Então, a média foi de 9 graus Celsius, a média da temperatura durante esse dia. Ok? Vamos lá, vamos descobrir agora. Tenho aqui as opções. 4 horas da manhã, a média foi de... Não é esta aqui, não é. Não foi às 12 horas, não foi, já vimos isso aqui. Beleza? Às 18, não, claro que não. Que é isso, gente? Às 4 horas, beleza, às 4 horas já vimos. E a média de temperatura foi de 9 graus Celsius. Temos aqui uma resposta que se adequa àquilo que nós calculamos. Vamos lá, na tela a resposta. Beleza, resposta letra D. Show de bola, very easy. Terceira questão. Em um dia, a medida da temperatura mínima em uma cidade foi de 10 graus Celsius e a máxima foi de 24,5. Nós temos aí a alteração. A diferença entre essas medidas é de... Olha, a diferença, nós temos aqui, vamos lá, gente, pensa comigo aqui. Eu tenho a máxima que foi 24,5. Então, eu pego esse 24, subtraio, eu vou tirar aqui a mínima. Beleza? Tenho aqui e vou fazer a subtração. Qual é a resposta? 5,4. Resposta 14,5. Vamos lá procurar se tem essa resposta. Letra A não é, letra A não é. Opa, B, temos aqui letra B. B de beleza. C não é, D não é. Vamos lá no gabarito 3, 2, 1. Bacana! Quem acertou e faz barulho, diga: eu sou o rei, eu sou a rainha da matemática. Se for menina, eu sou o rei da matemática. Bacana? E agora nós vamos para o resumo do conteúdo do dia. Beleza, a gente viu aí então, né, resumindo o nosso conteúdo, que foi bem bacana. Eu quero que você memorize isso daqui, ó. Você memorize não, você aprenda, né? Que nós tivemos aqui a variação, nós temos aqui a variação, olha só. Aqui está 40 negativo, a gente tem a variação, foi subindo aqui. Está se elevando, a temperatura se elevou. Quando você tiver com aquele calor e você disser assim, rapaz, está muito quente aqui. Você vai dizer o quê? Diminui essa temperatura. Você não vai dizer aumenta, você vai dizer diminui. Por quê? Porque você precisa de um friozinho. Você quer que esteja com friozinho. Você vai lá e vai fazer essa alteração. Lembrando aí sempre de ficar de olho no termômetro, cuidado com a temperatura muito alta, muito elevada. Nós vamos continuar, né, com esse assunto muito gostoso. Fica de olho na próxima aula e não perde a próxima aula. Agora a gente vai para as nossas considerações finais. Bem, meus queridos e melhores e maravilhosos alunos desse universo, nós agradecemos aqui a participação de vocês, agradecemos por você deixar que essa equipe maravilhosa aqui do Aula em Casa entre entre na sua casa, entre na sua sala, no quarto, onde você está estudando. E nós queremos dizer para você que nós estamos juntos nesse momento e que você precisa se cuidar.
use o álcool em gel, lave bem as mãos, use máscara. Esse é o momento de cuidar da saúde, porque em breve nós estaremos juntos nas escolas, se Deus quiser, estudando presencialmente. Enquanto isso, conta com a gente, hein? Eu conto com você. Beijão e até a próxima, se Deus quiser.